Olá todo mundo, eu tô de volta no Covil do Narrador, sou o Giovanni do Monte e eu tô fazendo esse vídeo para falar sobre mais um experimento que eu tô fazendo no tema de RPG solo. O que acontece? Eu tava fazendo um experimento de criação de oráculo para jogar Dungeons and Dragons 4ª edição, só que eu tava fazendo uma coisa que tava mais direcionada para o tipo de design que eu tô acostumado, que é o board game, né? Os board games solo e jogos de carta solo são uma coisa onde você não está apegado à história, não está apegado à interpretação, você só quer simplesmente que o seu personagem faça coisas e que você vivencie a experiência de ficar rolando dadinhos, evoluir o seu personagem, fazer coisas com o seu personagem. Então era mais ou menos isso que eu estava fazendo na criação do sistema de solitário aventureiro profissional, que era o que eu estava fazendo, que eu narrei aqui no canal, com o Mirdur, que era o guerreiro que eu estava usando. Mas eu resolvi fazer uma coisa completamente diferente agora. Tenho estudado e pesquisado a respeito do assunto, e encontrei alguns sistemas muito interessantes que são bem conhecidos da comunidade que joga RPG solo e que tem também uma grande função para quem joga RPG normal, tá? O RPG clássico de grupo. Por quê? Porque o RPG solo, da maneira como eu estou estudando e descobrindo, ele pode servir a três propósitos. Ele pode servir como uma maneira de passar o tédio, né, normal, a gente às vezes está entediado, não consegue agendar com os amigos a jogatina, e pode passar o tédio jogando sozinho, rolando dados, criando personagens, fazendo histórias interessantes. Mas outra utilidade bacana é testar um sistema ou elaborar cenas dentro de um cenário para conhecer esse cenário e ter uma memória a respeito desse cenário e das possibilidades dele ou do sistema de uma maneira mais vívida do que simplesmente criar a ficha e ler o livro. E aí tem uma terceira possibilidade que é muito bacana, que os RPG solos também propiciam, que é testar a sua capacidade de mestre e estimular a sua criatividade e incentivar novas maneiras de pensar o jogo para quando você for criar uma partida com o seu grupo. Então eu tô indo por essa parte aí. E no final das contas eu descobri uma quarta coisa que acontece com quem joga RPG solo. A gente acaba gostando. O que eu tô fazendo que eu vou ainda mostrar para vocês em detalhes ao longo do progresso que eu tiver aqui. Eu estou estudando o sistema Solo 10, que eu estou vendo através do Quick Start que eu recebi, que eu baixei da internet, as aventuras na Era Iboriana. O Quick Start tinha uma aventura que é o Torre do Elefante, e estou me informando com pessoas que fizeram parte do financiamento coletivo para conseguir descobrir mais coisas a respeito do sistema, para ter mais possibilidades com o que trabalhar. Mas eu conheci também bastante do Solo 10 por uma iniciativa de criação, se não me engano, talvez eu esteja falando bobagem, mas eu acho que foi o Jean Aragão que fez o Solo 10 voltado para o Street Fighter, que é o encontro do mais forte. E aí eu também tive ideias a respeito de como ele se desenvolve ali naquele manual que ele fez ali de distribuição gratuita. E agora eu descobri um outro sistema que foi recomendado para mim lá na comunidade do Solo RPG, que é o 2D10 solo do Newton Nitro, né, o tio Nitro. E ele tá me dando ideias assim, ó, que a minha cabeça tá fazendo aquela revolução semelhante ao que eu tive quando eu conheci o Dungeon World e outros jogos powered by the Apocalypse. Então eu tô tentando desenvolver uma crônica escrita. Eu criei um personagem, óbvio, pro meu RPG favorito, que é o Dungeons and Dragons 4ª edição, mas esse personagem ele foi muito incentivado, ele teve muita inspiração no jogo Changeling Os Perdidos. E disso já nasce a mistura toda que eu estou fazendo aqui. O nome desse personagem é Arian Woodson e ele é um bruxo do Pacto das Fadas. Ele foi sequestrado por fadas e levado para além
das fronteiras entre os mundos e passou um tempo como escravo, né? Aquela coisa que é bem o histórico dos Changelings no Changelings Perdidos. Só que quando ele retorna, numa outra oportunidade eu vou entrar em detalhes, tá, pessoal? Eu vou ler a historinha dele completinha. Quando ele retorna, então, para o mundo, ele retorna com um pacto, recebendo poderes, em troca de, em algum momento, ele vai cumprir tarefas em nome do seu senhor do outro mundo. No caso, a Grestia das Fadas. Quando eu chego a esse mundo, então, o mundo material, eu resolvi pensar, e aí, onde eu tô? O que eu sei? Não sei quase nada. Aí eu fui tentando pensar, bom, eu tô numa cidade murada. Deve ter uma guarda permanente. Não é uma cidade grande, mas quero ter uma guarda permanente. Aí eu pensei, como é que seria a geografia? Dei um nome para um morro que seria próximo, que seria os Morros Verdes. E tem um lago que banha a cidade, que é o Lago Espelho d'Água. E aí me veio a ideia, eu vou criar essa cidade usando recursos do Dungeon World. E foi assim então que eu defini a cidade com recursos do Dungeon World. Prosperidade moderada, população equilibrada, defesa de vigias. Comércio com 2 cidades e vilas próximas, ainda não dei nome a elas. O ofício da pesca é o mais evidente na cidade. E o recurso mais evidente, o mais próspero da cidade, seriam os peixes. Ela vive da pesca. E ela tem juramento com a capital do condado local. Aí eu tava sem ideia para nomes. E o que eu fiz? Peguei a lista de nomes que tem lá no Dungeon World e sorteei com 2D20 o nome da cidade, então se tornou Pântano da Batalha. E aí como é que eu vou criar uma aventura para jogar sozinho? Eu preciso de surpresa, certo? É o que dizem, a gente precisa jogar dados para ser surpreendido. Mas aí eu vi um sistema de iniciador de aventuras, também voltado para o Dungeon World, onde você aloca valores nas perguntas disponíveis nesse iniciador de aventuras. Você teria 8 valores, que são 6, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1, e aí as 6 perguntas, que eu aloquei da seguinte maneira. O que aconteceu aqui recentemente? Eu disse que uma força opressora ocupou a região. Quem está no controle? Eu coloquei o seguinte, uma cabala de feiticeiros poderosos. O que consideramos útil ou valioso, no caso, o que considero útil ou valioso, eu vou ter um patrono influente apoiando a minha causa. Onde estou? É uma cidade próspera. Eu já sabia que era uma cidade próspera, mas aí eu aloquei de maneira a encaixar no que eu já tinha. Tá? Não contrariar a ficção que eu já tinha criado com a minha própria criatividade. O que está prestes a acontecer aqui? Um aliado importante está à beira da morte. E o que eu devo fazer agora? Identificar um traidor entre os aliados. Sobraram 2 valores, que foi o 5 e o 3, e eles definem que começo a jogatina real, a cena que eu vou entrar no jogo, de fato, é uma batalha. Mas aí eu resolvi esmiuçar os resultados dos dados e essa alocação de valores do iniciador de aventuras. E isso levou a novos desenvolvimentos e o porquê de eu começar então a procurar oráculos para esmiuçar melhor as coisas. Esmiuçando então os resultados para criar o contexto. Uma facção mística de grande poder e numerosa quantidade de membros instalou-se na região. Pântano da Batalha será o primeiro local da sua investida para tomar o controle. Seu objetivo é submeter a população à escravidão, comandar exércitos dos nobres e as milícias das cidades, tomar posse de recursos como armas, animais, plantações fortes e estabelecer um governo arcanocrata. Seus membros são principalmente bruxos e magos malignos, além de clérigos seguidores de deuses malignos e mercenários marciais inescrupulosos. O Barão de Pântano da Batalha, que eu ainda não decidi o nome, está coordenando pessoalmente uma força-tarefa para coordenar as defesas da cidade em caso de uma tentativa de invasão. Mas teve que ceder parte de seu contingente de soldados profissionais ao conde após uma carta de convocação às armas.
Isso veio do sorteio do Dungeon World, que diz que eu tenho um problema. Eu tive que reduzir as minhas defesas na cidade. Lá ao decidir um problema para a cidade, foi assim que aconteceu. Para piorar a situação, o sargento das tropas foi amaldiçoado e convalesce em sua cama, talvez rumando para seu destino final. O barão suspeita que membros da cabala inimiga tenham conseguido passar pelos guardas e sejam os responsáveis pela tal maldição, mas isso pode significar que há um traidor dentro da cidade. E aí se desenvolve o resto. Vou deixar para o próximo vídeo, que é para ter mais conteúdo para mostrar para vocês o que eu estou aprendendo a respeito de jogo solo, como eu estou anotando essas coisas, as perguntas que eu já fiz. Vou entrar em detalhes do personagem depois. Então não deixem de conferir. Continuem acompanhando o Covil do Narrador, que agora eu vou começar a narrar para vocês.